dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Aqui eu sou a Eliene, pastora Eliene, enviada da Casa do Pai, Anápolis, para fazer um trabalho aqui na Casa do Pai, Goianinha, Rio Grande do Norte. Eu acredito que o Senhor está com você, está comigo, estamos aqui para a glória dele neste dia. Que o Senhor venha nos abençoar o nosso dia. Estamos aqui, fazendo Devocional Maria, e que esse devocional de hoje venha falar no seu coração, como já falou no meu hoje. Aleluia. Deus abençoe a todos que estão, que estão indo trabalhar, que estão indo para a sua faculdade, para o seu colégio, ou até mesmo aqueles que vão trabalhar em casa, não é verdade? Tem muitos que trabalham online, e aí prestam serviço em casa, né? E graças a Deus estamos aqui. Eu quero ler um versículo com vocês, mas antes vamos orar, pedir a presença do Pai nessa live, amém? Pai, em nome de Jesus, aqui nós estamos, agradecemos a Ti pela noite passada e por essa manhã que se inicia, Senhor. Nós agradecemos a Ti porque a Tua presença é real em nossas vidas, em nossos corações, e que essa palavra que o Senhor tem para nós nessa manhã continue falando conosco o dia todo, que a Tua presença seja real em nossos corações, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor. Ana Paula, Deus abençoe. Vamos que vamos, né? Aqui eu vou ler hoje 2 Crônicas, capítulo 20, o versículo 3 apenas, que diz assim: Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor e a pregoar jejum em todo Judá. Aleluias. Nós vamos estar com o nosso tema de hoje: Deus guerreia as guerras daqueles que o buscam, né? E aqui a palavra do Senhor diz, em 2 Crônicas, capítulo 20, que Josafá buscou ao Senhor e pôs-se todo Judá, em jejum e em oração na presença de Deus. Por que Josafá fez isso? Josafá fez isso porque ele teve uma notícia de que vinha três povos guerrear contra ele, contra Judá, né? Josafá era o rei de Judá. E quando ele ouviu aquela notícia que vinha os amonitas, né? O povo ali de Amon e outros das montanhas, e ele se pôs na presença de Deus, mas ele teve muito medo, ele ficou muito amedrontado. Por que ele ficou com medo? Todos nós estamos sujeitos às mesmas fraquezas, né? Não é verdade? Às vezes nós passamos por situações que temos medo. E para Josafá não foi diferente. Era uma situação muito difícil, porque 3 povos se reuniram para vir lutar contra Judá. Então eram povos numerosos, todo mundo muito bem armado, todos no ponto de ganhar aquela guerra. Mas Deus é quem vence as nossas guerras quando nós nos colocamos à disposição dele e buscamos a sua presença. Por isso que nós, como servo de Deus, né, temos que realmente todos os dias estar na presença de Deus, buscando a sua presença. E Josafá, quando ouviu aquela notícia, ele teve muito medo. E quem não teria, né? 3 povos reunidos para vir contra Judá. Era a destruição de Judá, e ali Judá seria saqueado por aqueles povos. Mas o que Josafá fez? Ele temeu ao Senhor, né? E ali ele se colocou à disposição do Senhor e se colocou em jejum, em oração, e não só ele. Aqui em todo o capítulo você lê, você vê que ele colocou tanto as mulheres, as crianças, todo o povo de Judá ali se colocaram diante do Senhor com jejum, oração, buscando a presença do Senhor. E o incrível é que a oração de Josafá foi relembrando as promessas de Deus, que Deus tinha feito a Abraão, que tinha feito aos seus descendentes antes dele, né? E ali ele falou: Senhor, tu prometeste isso, aquilo outro, e agora? Como que o Senhor vai fazer? O que o Senhor vai fazer por nós diante desse povo numeroso?
3 povos atrás de nós, Senhor. Eu creio que ali houve, assim, busca mesmo da presença de Deus, para que Deus trouxesse uma resposta do que eles deveriam fazer. Isso me diz hoje para mim e para você o seguinte: quantas vezes nós estamos em dificuldades e, em vez de buscar a presença do Senhor, às vezes queremos desabafar com um amigo, queremos sair, correr logo para um amigo, uma amiga, um psicólogo, psiquiatra, né? E em vez de buscar a presença de Deus. Eu digo psicólogo, psiquiatra, porque realmente nós temos todos os dias guerras espirituais. Nós temos todos os dias multidões que guerreiam contra nós. E ai de nós se não buscarmos a presença do Senhor. Aleluias. Então, Josafá, ele se colocou na presença do Senhor com todo Judá, buscou a presença do Senhor, até que Deus levantou um homem ali do meio deles, e a palavra do Senhor vem dizer que o Espírito Santo encheu aquele lugar. Por que que o Espírito Santo encheu aquele lugar? Por causa da busca, por causa da colocação em que Josafá se colocou na presença do Senhor com todo Judá. Então, naquela busca, o Espírito Santo veio. E hoje não é diferente. Quando nós buscamos a presença do Senhor, quando nós nos colocamos diante do Senhor e contamos as situações difíceis em que passamos, pessoas que muitas vezes nos perseguem, se levantam contra nós, a palavra do Senhor vem dizer que o próprio Jesus falando, oreis pelos que vos perseguem, né? Para nós amar aqueles que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem. Quando a gente ora por pessoas que muitas vezes se colocam diante de nós, levantando-se contra nós, e a gente coloca, Senhor, eu não posso fazer nada, mas eu coloco fulano na tua presença, eu não estou pedindo aqui para o Senhor acabar com o fulano ou com o ciclano que levantou contra mim, mas que o Senhor direcione ele. A minha oração tem sido essa, Senhor, salva aquelas pessoas que muitas vezes têm se levantado contra mim. Salva. Eu lembro que uma certa vez, a gente pastoreando ali em Anápolis, uma igreja Assembleia de Deus, Ministério Anápolis, e uma pessoa se levantou, né, contra mim. E naquele momento, amados, eu falei para aquela pessoa ali, eu falei, olha, a única coisa que eu desejo para você é que um dia você seja pastora, para entender o que eu estou passando, né? E foi difícil para mim aquela batalha, mas o Senhor também guerreou por mim, porque o Senhor ouviu a minha oração e hoje essa pessoa é pastora, para a glória de Deus. Hoje a pessoa já entende o que é ser pastor, né? Ser pastor a pessoa tem que buscar a presença do Senhor, tem que dar direção, tem que ser pacífico nas dificuldades. Ser pastor é servir as pessoas que estão em volta, como Josafá, que era o rei, né? Mas ele que governava, era todo o governo ali, mas ele se colocou à disposição de servir, ele que servia Israel, que dava os direcionamentos, as diretrizes, né? E então ele chamou o povo, reuniu o povo e pôs-se a buscar a Deus. E Deus levantou, encheu do Espírito Santo aquele ambiente e levantou uma pessoa, o qual falou o que eles teriam que fazer, né? E o Senhor falou que ia dar a vitória para o povo de Judá, ali naquele lugar, o povo de Israel. Então, amados, eles fizeram conforme Deus falou, né? Se colocaram todos em ordem, porque guerra espiritual tem isso, você tem que se colocar em ordem, você tem que jejuar, você tem que buscar, né? E no momento certo começar a adorar o Senhor. A adorar, a louvar. Louvar significa falar elogios para o Senhor. Adorar é dar tudo de bom, de melhor que nós temos para o Senhor. E ali não foi diferente com o povo de Judá. Eles se colocaram na presença do Senhor em oração, em jejum, em busca, mas no momento certo que Deus veio através do seu Espírito Santo e deu as diretrizes, eles se colocaram
na posição em que o Senhor falou que eles deveriam se colocar, né, na posição de louvar, de adorar a Deus. E a palavra do Senhor vem dizer aqui que o próprio Deus guerreou por eles, né? Colocou ali. Eu fico pensando, será que um pisou no pé um do outro? E já tem sempre no meio do povo, tem aqueles invocadinhos, né? E um invocadinho ali se levantou e Deus, o próprio Deus, colocou aquele tipo de confusão, aquele tipo de dificuldade entre os amonitas e o povo das montanhas ali que estavam ali. Começou uma guerra, começou uma dificuldade entre eles próprios, eles se desbarataram e mataram uns aos outros. Deus guerreou a guerra de Judá. Deus deu a vitória a Josafá, ao rei Josafá, que liderava aquele povo. Comigo, com você, não é diferente, amados. Comigo, com você, é a mesma coisa. Quando nós nos colocamos na presença do Senhor e buscamos o Senhor naquilo que muitas vezes nós nem vemos saída, né? Josafá ali não via saída, mas Deus fez a obra maravilhosa, milagrosa ali e colocou eles um contra os outros. Amigos e amados irmãos, nós precisamos nos colocar na presença do Senhor, conforme a palavra diz: buscar-me-ei e me acharei, quando me buscarem de todo o vosso coração. Eu creio que Josafá, com todo o Judá, estava buscando o Senhor de todo o coração, com a sinceridade da sua alma, com a sinceridade da sua vida, do seu coração. E Deus fez aquele milagre. E aqui vai dizer que, no capítulo 20, vocês examinem em casa, leiam, para vocês conferir essa história maravilhosa da vitória do povo de Deus ali naquele lugar, em Judá. Então, quando a gente nos colocamos, quando nós nos colocamos na presença do Senhor, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, o Senhor guerreia as suas guerras. Não sei qual é a sua dificuldade hoje, qual tem sido a sua guerra, a sua dificuldade. Se alguém tem se levantado contra você, se é a finança que está muito pouca, você está ganhando pouco, né? Não sei. Dificuldade na sua faculdade, né? Às vezes você está aí pelejando, lutando, né? Fazendo concurso, ou pelejando para realmente ser vitorioso na vida. Mas ninguém jamais é vitorioso sem buscar a presença de Deus. Às vezes, nós olhamos para as pessoas que têm muito, né? E falamos, nossa, mas fulano lá nem serve a Deus e tal. Mas tem uma palavra, o salmista falou assim, que os ímpios que não buscam a presença do Senhor, cedo eles serão como a moinha, né? Cedo eles serão ceifados como o feno na moinha. Então, assim, nós precisamos verdadeiramente olhar para dentro de nós e buscar a presença do Senhor, né? Quantas vezes nós passamos por luta porque nos colocamos à disposição do Senhor. E aí o inimigo levanta para guerrear e fala, não, você não vai fazer isso que o seu Deus mandou. E começa a colocar empecilho, tocar na sua finança, tocar na sua saúde, né? Mas, amados, amadas, na realidade, nós não podemos olhar para as dificuldades. A própria palavra do Senhor diz assim, para nós deixar de lado todos os embaraços que estão de perto nos rodeia, né? E devemos seguir com paciência, o apóstolo Paulo nos aconselha isso, seguir com paciência a carreira que nos está proposta. Qual é a carreira que Deus propôs para você? Para você ir pregar o evangelho, esse ir realmente já está na palavra. Quando o Senhor Jesus falou para os discípulos, ali nos últimos versículos, em Mateus, né? Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-a, né? E ensinando a verdade do Senhor. Jesus estava falando ali para os discípulos. E teve uma promessa gloriosa. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Josafá, ele falou assim,
E a promessa que o Senhor fez para os meus antepassados, e a promessa de Abraão, ele falou diante do Senhor, né? Relembrando, eu sei que o Senhor não esqueceu jamais, mas ele talvez estava meio, né? E na hora ele lembrou das promessas e falou, e a promessa que o Senhor tem para com essa nação através de Abraão, seu amigo Abraão, né? Ele ainda falou assim, o seu amigo Abraão. Então, amados, é o seguinte, nós também temos essa promessa, porque Jesus, né, no Novo Testamento, lá nos últimos versículos de Mateus, falou assim, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, vamos nos colocar diante do Pai e falar assim, Pai, o próprio Jesus falou que estaria conosco até a consumação do século. E realmente ele enviou o Espírito Santo que nos orienta todos os dias até a consumação do século. Dentro daquilo que devemos fazer, as atitudes que devemos tomar, conforme ele nos enviou, ele se garante que ele vai guerrear nossas guerras. Então, como nós falamos no início, estamos aqui no Rio Grande do Norte, buscando a presença do Senhor para cumprir o ID do Senhor. Então, eu creio que o Senhor já tem guerreado e continua guerreando as nossas guerras. Eu quero colocar neste dia a sua vida na presença do Pai, orar por você, para que o Senhor venha e guerreie as suas guerras. Mas faça a sua parte. Ore, jejue, busque o Senhor, faça um jejum de gratidão, de consagração ao Senhor, e busque o Senhor através da oração, através do louvor, da adoração, que Deus já está, você não está vendo, mas o Senhor, no mundo espiritual, já está guerreando por você, guerreando as suas guerras. Amém? Pai, diante da tua presença, eu quero colocar meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas que estão aqui nessa live e os que não estão ainda, mas que vão participar dessa live. Que essa palavra venha ao encontro do coração de cada um, como tem vindo ao meu encontro nesta manhã. Que essa palavra venha falar no profundo. E que os teus filhos, as tuas filhas, venha estar na tua presença, buscando no jejum, na oração, no louvor, na adoração, para que a vitória venha sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre as suas dificuldades. Pai, eu te peço, guerreia as guerras de cada ouvinte dessa live. Guerreia por eles, Pai, em nome de Jesus Cristo. Esteja conosco neste dia. Em nome de Jesus, eu agradeço. Que Deus os abençoe neste dia, amados e amadas, em Cristo Jesus. Que a sua vida seja um dia hoje de prosperidade e sempre em nome de Jesus. Beijo no coração de vocês.